Nesse vídeo eu quero te mostrar o que eu fiz para depois de 5 anos eu li livros, depois de 5 anos, eu fiquei 5 anos sem ler e agora tô voltando a ler livros novamente. E assim, eu quero começar dizendo que eu nunca fui um cara adepto a livros, nunca fui. Desde minha infância eu nunca tive o estímulo necessário dos meus pais, da minha família, de ler. Seja jornal, revista, livros, eu não tinha o estímulo de ler. Mas a partir dos meus 18 anos, quando eu acordei para a vida, né? Acordei um pouco mais cedo, mas acordei de fato para a vida, eu vi que eu queria empreender por, por uma inspiração indireta dos meus pais. Minha mãe é artesã, meu pai ele era empresário, já está aposentado. Mas eles nunca falaram, filho, empreenda, nunca. Né? Eu que tive essa inspiração indiretamente por eles. Nunca também olhei eles com uau, mas eu sinto que foi a partir deles que eu tive essa ideia de querer empreender na minha vida. Mas beleza, aí a partir dos 18 anos, eu comecei a ler. E eu lia em torno de pelo menos uns 12 livros por ano. Teve um ano que eu li 30, que eu me lembro, eu tinha lido 30 livros. Só que aí com os 22 anos, eu parei. Por que eu parei? Porque eu casei, né? Conheci minha esposa que é a atual, conheci ela com 22 anos, a gente se conheceu, pá. E o meu corpo, meu cérebro meio que, eu acredito, falou assim, você chegou ao seu destino, pode descansar. E eu literalmente fiz isso, eu parei de ler, parei de treinar, eu parei, aquela velha estigma, né, de que quando você casa, você para de fazer tudo que você fazia antes para poder casar. Entendeu? Aí meio que vira um ciclo vicioso de uma pessoa que se esforça para achar alguém muito legal, achou, relaxa, fica desinteressante, termina. Aí vai, volta a se esforçar. Eu tô voltando a me esforçar agora. E a leitura foi isso. Depois de 5 anos, vou fazer 27 agora, depois de 5 anos eu voltei a ler. E quando eu digo voltei a ler, tem só 2 semanas. Porém, sempre que eu começo algo, era coisa de uma semana já parava. Tem 2 semanas que eu leio todos os dias, de manhã e de noite. Noite não, né? É no meio da tarde. Então, tipo, eu tô lendo em torno de 15 a 25 páginas por dia. Eu tô lendo pouco ainda, mas eu estou lendo todos os dias, até sábados e domingos. E o que que eu fiz para fazer com que esse hábito, né, que eu tinha, voltasse? E por que e só 2 semanas, ela tá falando que já tem esse hábito. Sim, eu já tenho esse hábito porque quando você se conhece, você também tem que se conhecer, você sabe quando algo realmente vai ficar e quando algo não vai ficar. A leitura vai ficar. Eu tenho certeza disso porque, além de ler todos os dias, eu tenho um gosto, eu tenho um prazer de ter conhecimento. E a forma que eu faço hoje, que é bem diferente do que eu fazia antes, faz com que a minha leitura seja mais ativa. Spoilers. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu fiz para que esse hábito se torne algo permanente em minha vida foi arrumar um ambiente, arrumar um local. Deixa eu mostrar aqui. Ó, esse aqui é a mesa. E fica, ó. O pessoal fala que a família é o tripé, né? Da sua vida. A minha é literalmente é o meu tripé. Então esse aqui é o meu ambiente. E o meu livro, né, que eu tô lendo agora, que é o Hábitos Atômicos, eu deixo ele aqui, ó. Meu livro de Mormon, meu diário, meus itens de leitura e de estudos, o notebook e meu caderno de estudos. E o carregador, né? Então, assim, eu fiz com que o ambiente ao meu redor fosse um ambiente de fácil acesso para o meu hábito, que nesse caso é a leitura. Então, você tem que achar um local que você coloque, deixe o livro que você quer ler.
E eu vou falar disso já já. E depois de achar esse local, você vai deixar o seu livro lá. É um local que você vai passar por ele todos os dias e que você vai ver o seu livro todos os dias e que instintivamente você vai sentir a sensação de, cara, eu tenho que ler. Então, a primeira coisa é isso. Arrume o seu ambiente para que a leitura seja uma coisa mais fácil de, de acontecer. Segunda coisa, não foque em terminar o livro. Foque em ler uma única página quando você for ler o livro. É só isso. Vou ler hoje. Tá. Vai ler quantas páginas? Ah, vou ler 15. Não. Você não lê nada. Você lê coisas de redes sociais que é besteira, é coisa passageira. Então você vai começar a ler uma única página. Ah, mas eu vou ler uma página, é besteira. Ótimo! É isso que a gente tem que tá querendo. A gente tá querendo que você faça a coisa mais besta que for. E nesse caso é ler uma página. É tão fácil assim ler uma página, então senta para ler uma única página só. Se depois de ler uma única página você prosseguir, o problema é teu. Mas a sua meta é uma página. Todo dia que você for sentar, você vai ler uma única página. É isso. Torne o hábito mais simples possível na sua mente. Não precisa ser o mais simples na execução, mas os mais simples na sua mente. Porque quando a sua mente fala, vou ler 15 páginas, você automaticamente calcula, pô, eu demoro 2 a 3 minutos para ler cada página, então quer dizer que eu vou demorar 20 a 30 minutos para ler as 15 páginas. Pô, e nesses 20, 30 minutos eu poderia estar descansando, eu poderia estar dormindo, eu poderia estar brincando com meu filho, eu poderia estar curtindo a minha esposa, poderia estar fazendo várias coisas nesse tempo. Mas se você ler uma única página, você vai se ocupar por 2 a 3 minutos só. Você está entendendo? Então, quanto menor for o seu esforço psicológico, né, mental, mais fácil vai ser você voltar a ler livros ou começar a ler livros. Né? Primeiro, ambiente. Segundo, é o esforço mental, que é ler só uma página. Terceiro, faça isso de forma mais ativa. Só o fato de você sentar para ler um livro, você está fazendo algo ativo. Por mais que não pareça, por mais que pareça ser algo passivo, você está fazendo algo ativo. Porém, eu quero que você faça uma coisa um pouquinho a mais. Você vai pegar uma caneta, um lápis ou um marca-texto, da sua preferência, e você vai começar a marcar o que você acha mais importante. Nesse trecho aqui, por exemplo, ó, eu achei importante o quê? O objetivo é dominar o hábito de comparecer. É o lance de uma página por dia. A verdade é que um hábito pode ser estabelecido antes que possa ser melhorado. Se você não consegue aprender a habilidade básica de comparecer, que é ficar sentado em só uma página por dia, então tem pouca esperança de dominar os detalhes mais sutis. Você tem que padronizar antes de otimizar. Então essa parte foi importante para mim. E eu marquei o quê? Um marca-texto amarelo. Cada um desses aqui eu faço de uma coisa diferente, né? Isso aqui não entra no caso agora. Mas a terceira coisa é faça a leitura uma leitura um pouco mais ativa. Lógico, se o seu objetivo, além de ler, é ter o conhecimento. Os livros que eu leio são livros de não ficção. Então eu não estou lendo para passar meu tempo, eu estou lendo para aprender e para melhorar minha vida. Eu espero que seu objetivo também seja esse. Então, faça a leitura de forma mais ativa. Só o fato de sentar para ler já é ativo. Agora, marque as coisas que você acredita ser importante. Não é o que o mundo acha importante, não. O que você acha que é mais importante. Tá. Depois, outra coisa que eu fiz foi o mental, foi o local, o mental, a leitura ativa. E o que eu deveria ter falado primeiro é escolher o bom livro para você. Você tem que entender que tem uma grande diferença entre
ler um livro que você gosta e ler um livro que você precisa ler. Falando assim parece óbvio, mas tem muita gente que esquece. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, eu li, né, antes desse aqui, Mais Esperto que o Diabo. Pô, Mais Esperto que o Diabo é um livro excelente, é um livro que muda a sua forma de pensar sobre o mundo, sobre as coisas, né? Só que eu já tinha lido esse livro antes, né? Eu infelizmente perdi esse meu primeiro livro. Tava tudo marcado. Poxa, tá uma coisa linda de se ver, né? Dá pra fazer um resumo muito bonito lá. Eu voltei a ler esse livro, né? Nesse caso, depois de 5 anos. Ah, só um detalhe. Durante esses 5 anos eu ainda lia, só que eu lia por uma semana, lia por 3 dias, aí ficava 7 meses sem ler nada, depois eu voltava a ler, entendeu? Bom, aí tá. Por que você tem que começar a ler livros que você goste de ler? Quando eu comecei, com meus 18 anos, quando eu comecei a ler, eu peguei um livro, Geração de Valor, do Flávio Augusto. Pô, é um livro muito gostoso de ler, muito fluido, porque ele é um livro literalmente muito simples. Ele não é assim, cheio de palavras. Ele é mais assim, ó, cheio de desenhos. Porque o livro, caraca, acabei de falar, Geração de Valor, ele é um compilado de vários posts que o Flávio Augusto fez na época do Facebook, com imagens e várias coisas. E isso dava inspiração para que eu, no caso, ou várias pessoas, tivessem o desejo de empreender, né? Desenvolver uma empresa. E naquela época, pô, foi um livro muito gostoso de ler e ele foi a porta de entrada para os outros livros que eu li. Como Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Segredos da Mente Milionária, Pense em Riqueza, tipo livro só de mentalidade, né, e de autoajuda. Só que, só que o primeiro livro que eu li é a porta de entrada para os demais. E ele não é só a porta de entrada, mas também é o caminho. No caso, eu li um livro que inspirava empreendedorismo. Eu estava lendo outros livros que me ajudavam no empreendedorismo. Entendeu? Esse aqui é um livro que está me ajudando sobre hábitos. Então, eu vou procurar outros livros que tenha a mesma pegada, micro hábitos. Estou pensando no ultra aprendizado. Então, você tem que entender, você tem que achar um livro que você queira ler e que automaticamente não, e que de a segunda parte, digamos assim, eu não tô achando a palavra certa agora. Você aprenda algo que você precisa aprender. Tá entendendo? Você quer ler muito, e pronto, isso aqui é um bom exemplo. Eu quero muito ler, eu precisava ler um livro de hábitos. E por recomendações, várias recomendações, né, de várias pessoas que eu sigo, eles indicavam esse livro aqui. E aí eu fui lá e comprei, falei, pô, mas eu espero que eu leia esse livro, que eu já comprei um outro livro que eu não li ainda. E o que aconteceu? Esse livro, para mim, é um livro muito fluido. Parece que o cara... Não parece que você está em terceira pessoa, parece que você está em segunda. Porque o autor é a primeira pessoa que está falando com você. Nesse caso, falando comigo. Então, por eu estar achando que eu estou dentro da conversa, poxa, isso aí me pegou de jeito, sabe? Então, assim, a quarta coisa é você encontrar o livro que você queira ler, que você acha a leitura fluida para você e que, ao mesmo tempo, sane uma dor que você tenha. Né? O meu caso aqui era hábitos. Eu tenho hábitos horríveis, horríveis. Tô voltando agora, voltei à academia, voltei semana... Não voltei, né? Semana passada eu fui só 2 vezes, mas eu fui. Tinha meses que eu não treinava nem dentro de casa, mas eu fui. Porque eu usei as estratégias desse livro aqui. Se quiser até faço um vídeo depois sobre ele. Mas eu vou fazer, não vou nem falar.
Eu vou fazer, mas se quiser comentar aí, eu agradeço também, que ajuda bastante o canal. Então, assim, eu acredito que esse... Ah, tá. Um quinto hábito que uma quinta coisa que eu fiz, mas essa eu não recomendo, mas eu vou falar por quê. É o que me ajudou a ler, mas ao mesmo tempo está prejudicando a minha saúde. Olha que legal. Eu vou ler mais por menos tempo de vida. Que legal. Ao mesmo tempo que eu leio, antes eu preparo uma bebida. Preparo uma bebida que eu gosto muito, né? Que eu acho que me dá um certo prazer. Ele até recomenda que, não a bebida em si, mas você misturar algo que você gosta muito com algo que você precisa fazer. É o lance da escolha do livro. E essa bebida, nesse caso, é um energético ou é a Coca-Cola, refrigerante. É um hábito horrível que eu tenho, esse eu tenho certeza. Mas que eu estou trocando, por exemplo, pela cevada. É a bebida que eu tomo. Não tomo café, eu tomo cevada. Teve outro momento que eu tomei com achocolatado. Olha o paladar infantil aí. Então, assim, eu assimilei um hábito que eu queria ter, que é a leitura, com algo que eu sinto prazer, que no caso é eu tomar um energético. Eu gosto de tomar energéticos, né, dependendo do sabor. Então, isso me ajudou. Não recomendo que você faça a mesma coisa com o energético, mas tome um café, tome um achocolatado, tome um leite, tome água, se você for o cara da água. E não só tomar, você pode comer alguma coisa que te dê prazer, né? Desde que não surge o livro. Você pode ouvir músicas, né? Não recomendaria músicas em português, né? E nem numa língua que você entenda, mas uma língua diferente, ou somente instrumental, tipo música clássica ou eletrônica. Então, assim, junte ao hábito da leitura algo que você sinta um prazer. Porque o que acontece? Sempre que eu tomo um energético, é batata. Eu automaticamente, sem pensar, eu venho aqui para a sala, sento nesta cadeira, pego o meu livro que está ali do lado e começo a ler. Começo a marcar. Só pelo fato de eu ter assimilado uma coisa com a outra. Então é isso. Prepare o seu ambiente. Tem uma leitura ativa, né? Marcando. Caraca, já esqueci as outras coisas. Porque isso aqui é tudo no freestyle, não tem nada aqui marcado. Mas é o ambiente, desculpa, leitura ativa. Também tem a... Caramba, eu vou ter que ver esse próprio vídeo, que esse que realmente tá pulando aqui. Bom, misturar o prazer, né, com a leitura, escolher o livro. E agora tinha outra coisa que eu agora esqueci, que era... Bom, mas se você chegou até aqui, você já sabe o que é. Eu vou ver esse vídeo novamente para poder entender melhor. Mas é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como é que você pode introduzir a leitura na sua vida, né? Novamente. E isso é o que tem me ajudado. Inclusive, eu vou ler daqui a pouquinho. Eu vou gravar um outro vídeo agora e vou ler daqui a pouquinho. Que o energético que eu acabei de comprar. Cadê o quê? E é isso. Se inscreve no canal e deixa seu like aí que pode ajudar. Valeu!